Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Você que nos acompanha, seja por essa live ou seja aí pelo YouTube, essa conversa que vai depois ficar aí salva no YouTube da nossa igreja, que tem servido de base também para os nossos estudos, né? Hoje a gente está indo para estudo de número 20, estamos terminando o primeiro bloco do nosso livro Catecismo Nova Cidade. E se você tem esse livro, ou da forma dele de e-book ou impressa, você vai ver que tem todos os fundamentos da fé cristã sobre a perspectiva tanto dos reformadores, de alguns pastores antigos. Você vê, eu estou aqui na pergunta de número 36 agora para te mostrar algo. Que há o que cremos a respeito do Espírito Santo. Quando a gente vai falar a respeito do Espírito Santo, o texto base é João 14, né, 16 a 17, o advento do Espírito Santo, né, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo. E um dos comentários aqui, o primeiro comentário, é de Agostinho de Hipona. Agostinho, no século III, ele fazendo aí um comentário sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, o nosso livro, né, o Catecismo Nova Cidade, os devocionais do Catecismo Nova Cidade, são todos os fundamentos básicos da fé cristã e você pode acompanhar aqui nos nossos estudos na sexta-feira pela manhã ou acompanhar lá pelo YouTube, que fica salvo lá no IBEM Ubatuba, né, que eu sempre confundo o Instagram com o YouTube. Seja muito bem-vindo, né? Bom dia, Cristiane, a Cris, esposa do André, e o Jacó já está aí com a gente também. Hoje o YouTube, agora eu não sei o que eu estou falando, né? Hoje o Instagram ele permite também mais pessoas participarem, né? Então você consegue aí ter 4 pessoas na tela participando. Se você tiver o desejo de participar com a gente, interagir, Cris, só dá um joinha, a gente te chama também hoje pela manhã para a gente conversar. O texto é muito simples, a pergunta é: quem é o Redentor? E eu vou chamar aqui o Jacó para essa conversa, que já é aquele que está preparado todas as sextas de manhã para a gente conversar sobre isso. Vou chamar o Jacó para a conversa. E se a Cris quiser participar e mais pessoas quiserem participar, manda um joinha aí, fala assim: olha, me chama aí que a gente coloca você no bate-papo, na conversa. A gente fez isso um tempo atrás com o Didi. Então, se você quiser participar também, estamos aí. Deixa eu chamar aqui meu brother. Tomar meu café enquanto ele entra. Fala, Jacó, bom dia. Bom dia. E aí, tá me ouvindo bem? Peraí, cara, meu fone tá dando espiripaque aqui. Fala aí, bom dia. Bom dia. Aí, pronto, agora sim. Tinha Deu certo? desencaixado ali. Ah, Deu. beleza. Então tá bom. E aí, Jacó, como é que tá a sua sogra, cara? Aproveita ao vivo Tá, aqui para perguntar. tá bem, graças a Deus. Até aproveitar ao vivo também para quem tá assistindo, né? Agradecer as orações e a parte de cirurgia, tranquilo, né? Como a gente já tinha falado. Ela Uhum. tá bem, tá fortona lá, só aguardando os detalhes lá, uns últimos exames. Porque a operação, como foi próximo ao pulmão, tem todo. Eu não sei direito o que é, só sei que tem alguma coisa que tem que drenar um arzinho que acaba entrando no pulmão, né? Uhum. E para poder liberar. E aí tá só aguardando isso aí finalizar, né? Sair esse todo, não ter nenhum tipo de ar, não é nenhum tipo de ar no pulmão, né? Mas é o ar que eles não querem que estejam lá, né? Para poder retirar o dreno e liberar. Mas no mais ela está bem, está conversando bastante, comendo bem, né, se alimentando, andando lá, tudo. Parte da fisioterapia dela é andar, então ela está até enjoada de ficar passeando lá pela ala dela lá. Tá bem, tá Já deve ter feito bastante amizade, né, Jacó? Sua sogra gosta de conversar, ainda tá Ah, mais tranquilo. então, tanto que nos primeiros dias, né, que tava meio, ela tava lá sentindo um pouco a medicação lá, ela não tava conversando, tava todo mundo preocupado. Né? Mas agora a gente sabe que ela tá bem, que ela tá lá contando bastante história e
Graças a Deus. Está só aguardando mesmo. Essa espera é judia um pouquinho, né? Da gente, principalmente dela, que quer voltar para casa e brincar com os netos e todo mundo. Mas está bem, graças a Deus. Então, eu agradeço aí os irmãos que teve em oração com a gente. E vamos aguardar, né? Provavelmente aí pode ser que no final de semana ela já seja liberada, mas Uhum. a gente tá falando para ela que provavelmente segunda, que é para ela não ficar muito ansiosa, né? Tem que deixar Ela ela, tá bem. deixar É, ela senão mais tem que esperar tranquila, né? mais um, não tem que esperar mais um pouquinho, aí ela fica triste lá, então a gente tá jogando sempre para frente. E Pastor Ézio, nosso amigo lá de São José, da Ibage, que está com a gente aqui, Pastor Ézio Moreira. Um abraço, Pastor Ézio, um abraço para a família aí. Seja bem-vindo. Pastor Ézio que faz uma live um pouquinho antes da gente, já para 6:30 da manhã. Poxa, tá Deixar vendo? aqui toda no frio, no calor, seis e É meia da isso manhã é sim. uma live de oração. O Pastor Ézio está firme no propósito aí, e muitos irmãos têm colocado lá seus pedidos de oração, têm acompanhado os estudos pela manhã. De vez em quando eu pego aqui um pouquinho da live, antes de entrar na nossa também. Hoje não consegui. Não sei se teve hoje também, por isso que eu não, né? Mas eu acho que quase todos os dias ele tem feito 6:30 da manhã. Grande Pastor Ezio, um abraço, viu? Uma Aurora, está entrando também aqui agora. Seja bem-vinda. Glória a Deus. É, eu Já acabou avisei, de orar? ela estava no Desculpa. estudo. Vamos. Pode falar. Não, pode falar. Desculpa. Não, não, a irmã Aurora falou, que hora que é? Eu falei, é às 7. Falei, eu vou ver se eu entro. Se eu conseguisse mexer no Instagram, ela ia entrar. Conseguiu, tá vendo? Abraço, Pastor Ezio. Pastor Ezio falou que teve sim. Então, toda sexta-feira não. Todos os dias, 6:30 da manhã, tá firme aí. Pastor Ezio é uma bênção. Gente boa demais. Vamos convidá-lo em breve aí para fazer uma visita para a gente, trazer uma palavra. Vocês vão gostar demais. Um homem muito inteligente, muito usado por Deus. Ontem eu estive lá na primeira, né, ministrando. Eles estão com um trabalho lá sobre Jesus em sua casa, bem bacana. Então, falando por vários textos ali, quando Jesus entra na casa, e ontem eu falei sobre Jesus na casa e a cura do paralítico. Ó, antes de eu falar, vou voltar aqui. Não é 6:30, hein? É das 6 às 6:30. É mais cedo ainda, cara. 6:30 é a hora que você chega, hein, cara. 6:30 é a hora que eu tô chegando. Eu tô chegando pro amém aqui. Das 6 às 6:30, siga aí o Instagram do Pastor Ezio. Você vai ser muito abençoado com essas lives de oração. Então, ontem eu ministrei sobre a cura, né, do paralítico, a restauração na vida daquele homem, né, que os amigos descem com ele pelo telhado. Texto bem bacana. Estive lá, trago um abraço aí do pastor também para a igreja e levamos o nosso abraço lá para os irmãos da primeira. Revi alguns irmãos, né, por exemplo, a irmã Celina, revi a irmã Celina, a irmã Neuza, a Celina, esposa do irmão Creso. Falar nisso, o irmão Creso esteve no estudo ontem, nem te perguntei, ele Não, está ao vivo. Não, né? Vai entrar em contato com o irmão Creso, né? O irmão Creso está um pouquinho faltoso. Vamos saber o que está acontecendo com o irmão Creso. Vamos orar, e aí eu vou passar a palavra para você, cara. Quem é o Redentor? E aí a gente vai trocando uma ideia aqui, porque a gente já falou bastante sobre queda, pecado, sobre leis, sobre os castigos naquele que desobedece. Lá no início, a gente falou sobre Deus, sobre a Trindade, e parece que esse assunto está voltando agora na pessoa de Cristo, né? E aí eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso depois da oração. Pode ser assim? pode. Então, beleza. Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado a Deus por mais uma live do Matutar Matutino. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de anunciar as boas novas do Senhor através desse estudo. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Jacó. Obrigado pela vida da irmã Maria. Ô, Pai, nós te agradecemos por esse grande livramento na vida da tua filha, que correu tudo bem nessa cirurgia.
Obrigado, Deus, pela tua mão poderosa a sustentar esses médicos. Pai, em especial também eu coloco a vida da Michele, da família dela, todos aqueles que estão enlutados, Senhor. Há alguns meses ela tem vivido o luto, Senhor. Alguns parentes dela, próximos, muito próximos, pessoas queridas, que têm falecido por conta da idade, da saúde e tantas outras coisas. E nós pedimos para o Senhor guardar o coração da Michele, que perdeu recentemente também o seu avô, perdeu sua tia, e agora mais uma tia. Que o Senhor guarde o coração da tua filha e o coração dessa família. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tá contigo, mano. Cassina se vira nos 30. O senhor falou que eu sou o que já estou preparado. Eu sou o que estou acordado. Preparado é mais ou menos, né? Mas, então, até acho que a gente continua um pouco o estudo presencial ontem, meio que tocou bastante nesse ponto de a gente relembrou, né? Uhum. Como o senhor mencionou, que o nosso estudo ele vem trazendo qual é a importância da, de se ver, né, ter esse parâmetro do Antigo Testamento, né, foi bastante mencionado, tocado e lido aqui, né, a questão da lei, porque muitas pessoas questionam, né, mas se o Evangelho, né, trata a respeito de Jesus, se a gente falar direto de Jesus não é mais fácil? Uhum. Muita gente fica, né, para que vai falar do Antigo Testamento, da lei? E a gente viu aqui pelos estudos que é necessário que a gente conheça a nossa situação verdadeira, né, diante de Uhum. Deus. Uhum. E até que é o segundo comentário do estudo anterior falando sobre isso, né, que toda a questão da lei, o pecado do homem, toda essa situação, né, densa e escura, faz a preparação para a chegada da luz, né, para que o ápice do drama divino chegue e seja notado e tenha aos nossos olhos uma, um destaque, né? Uhum. Que é o que o texto de hoje vai dizer, né? O texto anterior, só para quem de repente está. Mas pior que eu fui para o texto anterior, pulei um monte aqui. Ó. Só para quem. O senhor está com o livro aberto aí, pastor? Até eu achar o meu aqui, que o meu está com o celular. O Só texto leu o anterior, título, o existe como texto. escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Sim, foi o estudo passado que foi apresentando, né? Pergunta, né? Se tem como, uma vez que a gente já viu a incapacidade do homem de se salvar, né? Uhum. E inclusive de procurar sozinho, né? Por meios humanos, por seus próprios meios a salvação. E tudo que a gente tem visto até aqui, então, apresenta essa incapacidade Uhum. humana, né? E uma busca incessante também, né? Aí é onde surgem as idolatrias e tudo mais. Né? Então surge a pergunta passada, que é se existe um meio, e o texto nos apresenta que sim, que é através do sacrifício do Filho de Deus. E agora, a nossa pergunta é, quem é então o Redentor? Né? Se a nossa necessidade era de redenção, isso só poderia ser obtido através de alguém, né, especial, ali, alguém separado por Deus, não podia ser qualquer um, Uhum. foi o sacrifício disso. Esse alguém então veio e o texto nos pergunta, então quem que é o Redentor? E a nossa resposta é, o único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, em quem o próprio Deus tornou-se homem e suportou a penalidade do pecado. Eu estou com o texto base aqui, não sei se o senhor preparou algum outro, Não. mas então o texto base de 1 Timóteo, versículo 2, é 2 ao 5, né? Você tem um 2,5 aqui, mas é tão curtinho. Uhum. Deixa eu ver na Bíblia se é isso mesmo. Isso, é capítulo 2, versículo 5. Eu estou com sono ainda.
Uhum. Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Na minha versão, né? Na versão do livro, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Uhum. A gente até tocou nesse assunto que o comentarista vai dizer aqui sobre que Jesus era né? Aquele que é o unigênito, ele era o único. Por Uhum. isso ele se apresenta aí como o nosso redentor, como nosso mediador, porque ele era o único capaz de, de cumprir aquilo que o Pai, né, desejava, até mesmo porque até a cruz, né, ele era o único, de fato, filho de Deus, né, aquele que carregava a semente sem contaminação, enquanto ele passava aqui pela terra. E na cruz, ele, ao consumar ali o sacrifício, né, cumprir em obediência total toda a exigência para que a justiça de Deus fosse estabelecida, ele nos dá então a possibilidade, ele inaugura, né? Ele passa de unigênito para o primogênito, né? Ele inaugura aquilo que a gente vai chamar de santificação. Ele derrama seu sangue, o perdão dos nossos pecados e, na verdade, ao ressuscitar, ele inaugura aí a nova fase da família de Deus, né? Dando então a possibilidade de todo aquele que crê poder entrar para essa família, receber esse convite pelo Espírito Santo e então entrar na família. E aí o João Crisóstomo aqui tem um comentário a respeito disso. Vou ler aqui um pedacinho. Filho unigênito, antes de todas as eras, que não pode ser tocado ou percebido, que é simples, sem corpo, que se revestiu agora do meu corpo visível e propenso à corrupção. Por quê? Porque ao vir entre nós, ele nos ensina e ao ensinar conduz-nos pela mão as coisas que os homens não conseguem ver. Pois como os homens acreditam que os olhos são mais confiáveis que os ouvidos, duvidam daquilo que não conseguem ver. Assim ele decidiu mostrar-se em presença corporal para afastar toda e qualquer dúvida. O ancião de dias tornou-se infante. Aquele que está assentado no sublime trono celestial agora está deitado numa manjedoura. Aquele que não pôde ser tocado, que é simples, sem complexidade e incorpóreo, agora está sujeito às mãos dos homens. Aquele que quebrou as amarras dos pecadores está agora envolto nos cueiros de um infante. Mas ele decretou que a ignomínia seja transformada em honra, que a infâmia seja revestida de glória, e que a total humilhação seja a medida da sua bondade. Para isso, ele assumiu meu corpo, para que eu seja capaz de sua palavra. Tomando minha carne, ele me dá seu espírito. Assim, ele concede e eu recebo. Ele prepara para mim o tesouro da vida. Toma meu corpo, a fim de me santificar, e dá-me o seu espírito para me salvar. É um poema, né, cara? Poema, ele é bem poético mesmo. Né? Então, esse esse poema traz muito essa complexidade, né? Uhum. Quando Deus apresenta a redenção para o mundo, é que quando, como a gente sabe a história, né? E vai levando, vai perdendo talvez um pouco do espanto, né? Que é a apresentação do Filho de Deus, a vinda do Filho de Deus para o mundo, né? Uhum. Esse ser eterno, o Criador de todas as coisas, a palavra que fez com que tudo existisse, agora entra num processo de vida, né? Cheio de limitações, né? E entra completamente, porque mesmo no Antigo Testamento a gente tem as chamadas teofanias, né?
Deus se apresentando aos homens ali, conversando com Abraão e tal, mas como homem, né? Mas aqui Jesus, né, o Filho vem para passar o processo todo, né? Então imagina todo, sei lá, uma figuração muito pequena ainda, mas assim, é como se todo o oceano, para a gente entender o que é água, se resumisse a uma gota, né? Uhum. E dentro de um recipiente ainda totalmente limitado. É muito interessante. Ou só uma coisa sobre a questão da manjedoura, que eu escutei um tempo atrás e eu achei muito interessante, é por que que o Filho de Deus vai ali para o berço dele é um coxo, né? A gente fala manjedoura, manjedoura é uma palavra bonita. Manjedoura parece um negócio bonito, né? Mas é um coxo, né? No Eu já meio dos não sabia. animais, né? Uhum. É porque Deus vem encontrar a humanidade no seu estado, no estado em que ela se encontrava. Então, e a palavra de Deus vai dizer que sem, né, o homem guiado pelo seu próprio Espírito, né, sem a iluminação do Espírito Santo, né, toda a ação do homem é animal e demoníaca. Então, a humanidade se encontrava nesse estado, né? O homem sem o Cristo revelado para ele está vivendo pela fome, né? Ele está vivendo pelo seu instinto, pelo seu desejo, ele tem uma vida animal. Uhum. Então, o Cristo, o Filho de Deus, apresentado na manjedoura, é exatamente isso que o comentário vai falar. É Deus, né, pegando o homem pela mão, no estado em que ele está, nesse estado de estábulo, nesse estado de coxo, tirando ele do coxo e levando ele para a mesa da ceia, né, junto com ele. Restaurando de fato toda a criação e levando o homem para o seu propósito real, seu propósito original. Então, eu achei muito interessante essa questão do comentário. Foi uma coisa até que a gente falou também no estudo ontem, foi isso, quando Jesus conversa com Pedro, né? E que a salvação de Pedro não foi Jesus garantir só a vida eterna para ele, né? Mas foi Uhum. para lembrar do chamado dele e que a vida eterna que estava agora nele, a vida dele agora era para os outros, né? Então essa é a salvação do Cristo, né? E quando ele nos inspira e nos ensina que o céu não é mais o nosso, não é que o céu veio dele para mim só, mas é que Uhum. agora o céu que ele trouxe para mim pode ser de outras pessoas e aí eu entrego minha vida para que as pessoas conheçam isso. Essa é a salvação apresentada na cruz, né? Que ele que tinha toda a glória nele, né, e tinha o céu, a vida com o Pai, vem e apresenta essa vida para a gente através tudo que ele ensinou e no ápice que é a cruz, dando a possibilidade para a gente ser salvo. Mas por enquanto é isso aí, pastor. Acho que Ah, legal. é para começar já. Não, é muito bom. Tem um segundo comentário Agora, do Mark. agora o senhor conserta agora. Não, é isso mesmo. Não tenho que consertar, não. Acho que é por aí. O segundo comentário do Mark Dever, ele fala, né? O Mark Dever, ele é pastor contemporâneo nosso, né? Ele é pastor do nosso tempo. E ele é pastor da Igreja Batista no Capitólio, em Washington. Então, um cara muito bacana, ele escreve muita coisa e quem fala muito dele é o pessoal do Prega a Palavra, o pessoal lá de Atibaia, eles trazem muito livro do Mark Dever, eles traduzem e tal. Lá na igreja da primeira igreja batista em Atibaia, os caras trabalham muito lá por causa do seminário lá o seminário é o Palavra da Vida, seminário bem assim tradicional, e bacana. É uma linha diferente, mas é muito boa. E o Mark David vai falar um negócio que me chamou a atenção, a questão do resgate, né?
O resgate, o Redentor, ele vem também nos resgatar, né? Esse resgate, ele usa um exemplo aqui de umas figurinhas que ele tinha e ele ia guardando para depois ele conseguir trocar por outras coisas lá. E exatamente quando o outro comentário mais filosófico, ele tomou o nosso corpo, que estranho, né? Como que tomou o nosso corpo? Mas ele nos resgatou, e os textos básicos para isso estão lá em Efésios, né? Capítulo 1, capítulo 2. Ele, ele é o nosso resgatador. E no Antigo Testamento, acho que nada é mais claro do que a ação de Boaz ali, resgatando aquela terra, redimindo ali Noemi, Ruth, a terra que eles tinham perdido ali. Então você vê todo um simbolismo do Evangelho a respeito de Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto em outros textos do Novo Testamento, a imagem do Redentor também como um resgatador da humanidade, que é exatamente o que você falou, desde o nascimento, encontrando a humanidade caída como é no seu estado atual, e ele vindo transformando, de fato, esse homem à imagem e semelhança do Filho. Ele, ele tem um aspecto também de fato também nos tirar de um caminho totalmente perdido, né, de um caminho de colisão, para um caminho de acordo com a sua vontade. Um outro texto, agora estou falando de trás para frente, a respeito dessa questão do texto base não citar Jesus como homem, mas essa fala de homem no texto, dentro não no que está no livro, mas o que a gente lê aqui na Bíblia, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É importante porque isso aqui é um tratado teológico, né? O apóstolo Paulo em Sim. Romanos vai dizer que por meio de um homem o pecado entrou no mundo e por meio de um homem o pecado saiu, né? O primeiro Adão errou, o segundo Adão acertou e o segundo Adão é Jesus. Era necessário que Jesus se fizesse em homem. Então, é um tratado teológico. A vírgula e a palavra homem aqui, em todos esses aspectos, desde o nascimento, nascer de uma mulher, ser gerado também na carne ali, através do Espírito. Tudo isso era necessário para que tivesse, então, a redenção completa, né? Não era só vir e como foi das outras teofanias e falar, olha, tal, o Senhor mesmo, o próprio Deus, quis que fosse assim. Então, por que que é assim, né? É umas perguntas difíceis às vezes de responder. Né? Por quê, né? Porque o próprio Porque Deus escolheu moer o Filho, escolheu o perdão das nossas almas no Filho, né? No Redentor. Esses porquês eu sei que motiva a gente a descobrir mais da Bíblia, mas tem uns porquês que fica meio difícil de explicar, né? Não sei se você sabe explicar melhor que eu isso, né? Mas por que então que é assim, né? Por que que não veio os anjos? Por que que não veio uma palavra? Deus não poderia fazer de outra forma? Deus pode fazer o que ele quiser, né? Eu acho que na minha acho que a cabeça, melhor resposta é essa, eu acho, né? Deus. Deus, a questão é que geralmente a outra forma que a gente quer explicar é uma forma que a gente que seja mais, como é que fala? É algo que seja mais compreensível para minha mente. Aham. A ação de Deus, ela não. Quer dizer, eu estou falando de alguém, né, eterno, todo-poderoso e soberano em todas as coisas, e justo e bom também, né? Que Deus, o poder dele não se manifesta sozinho, né? Ele não é. Muitas vezes, quando fala parte para parte, vai para a parte do poder, muita gente gosta de colocar Deus como alguém autoritário, né? Então ele usa o poder para fazer o que ele quer porque ele é um ditador. Não, é só porque ele pode. Assim, e podendo todas as coisas, ele consegue ser bom em tudo que ele faz. Uhum. Bom não só no sentido de excelência, mas bom no sentido de bondoso também, Uhum. né? De cumprir toda a vontade dele com soberania, justiça e bondade. Então, tudo que ele faz é o melhor para os homens, não é nem o melhor para ele. É. Essa que é a questão, o prazer dele, que é até um pouco que o estudo passado toca, né? O prazer dele estava na obediência do filho, né? Em moendo o filho ali,
ter a condição apresentar para a gente o nosso resgate, a nossa redenção e a possibilidade da gente voltar para Ele. É muito, muito interessante. É interessante, na minha versão, esse ponto que o senhor falou do texto, né? Na minha versão está assim, entre Deus o mediador entre Deus e a humanidade, 2 pontos, o homem, Cristo Jesus. E eu acho interessante quando as pessoas apresentam assim, porque colocam de fato a ordem, digamos assim, de apresentação teológica na ordem correta, né? É um só Deus, ele foi o mediador entre Deus e a humanidade, ao mesmo tempo que ele é o homem, né? Porque ele é aquele, o segundo Adão, né? Aquele que de fato pôde cumprir toda a vontade de Deus e obediência, e destacar, colocar Cristo, né? O título de ungido na frente, mostra o verdadeiro nome de Jesus, né? Era até uma conversa que eu estava tendo com meu pai esses dias, né? Sobre a maneira como a gente ora, muitas vezes, usando o nome de Jesus como amuleto, mas na verdade não é um nome, uma palavra que a gente tem que apresentar a Deus, e sim uma consciência. Né? Tudo é respondido quando a gente pede em nome de Jesus, porque a palavra Jesus, né, tem poder? Não, mas é porque quando a gente de fato assume o nome de Jesus, que é Cristo, e a gente vai pedir as coisas para Deus da maneira correta. Então, a gente vai estar pedindo as coisas como Jesus pedia, né? Que era como um Cristo, em favor dos outros. E aí a gente acaba sendo respondido. Legal. Eu achei É um interessante spoiler essa aí. ordem no texto aqui. Mas é Já spoiler. é. A gente vai falar isso aí, acho que lá na pergunta 34, 36, alguma coisa assim. Como devemos orar e o que orar. Aí, Aí, como ó. eu disse, né? Esse estudo nosso, ele é todo o estudo da base da fé cristã. Então, é uma pena, às vezes a gente fica até um pouco chateado de alguns irmãos não acompanharem, né? Mas eu acho que agora, com com a respeito da vacina, né? Com a respeito do retorno e tudo mais, a gente vai conseguir Começa a melhorar, né? trazer esses irmãos de volta e tal, e passar umas revisões para eles, né? O legal é que eu vou passar para eles 8 horas de estudo aí. Tudo no Ixi, YouTube, tá tudo salvo lá. Ô, tá vendo? pastor, mas falar tal coisa. Não, tá aqui, irmão, já tá aqui. Tá lá, né? Virou E material aqui para você e estudar. é base mesmo, né, pastor? Que a gente É fala assim, não é nada de agora, né? Apesar da gente ter comentários de pastores contemporâneos, né? Mas a gente tem aqui pais da igreja respondendo aqui, né? Não só os reformadores, que é até um pouco mais recente, né? Mas histórias da igreja aí, dos primeiros concílios. Então, assim, são respostas dadas pela igreja por todas essas questões, né? Quando essas questões são apresentadas, praticamente da sua fundação, né? Uhum. Além da Bíblia, que é de fato a fundação, Que é a base para a gente que é a falar base sobre tudo isso. principal, né? Beleza. Jacó, eu acredito que dentro desse aspecto aqui a gente tenha falado absolutamente tudo. Na verdade, não. Não dá para falar tudo. Não, Mas basicamente a gente tudo que conseguiu deu tempo, falar. talvez. Pelo menos dentro do comentário aqui a gente citou todos os pontos que eles falaram, né? Porque o começo do comentário do Mark é a mesma pegada, né? O Redentor é Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. O eterno Filho de Deus tornou-se homem e viveu uma vida humana real, tal. Ele fica até bem simplório. Ele tenta, acho que, explicar um pouco o comentário anterior do Crisóstomo, do Crisóstomo. Aí ele ele tira a poesia e vai direto para a prática, né? É Aham. o Filho de Deus. Tá? Tão legal, né? Você vê como que os reformadores ou os pais, então a forma de falar era um negócio. Você quer aprender um pouco mais, assim, um negócio mais denso, Linguajar, né? assim, né? Um linguajar diferenciado, vai nas versões aí mais
mais antigas, né? Até da Bíblia mesmo você vê como é diferente, né? Até para ler num culto público você dá uma travada na língua, assim, porque É porque vai, né, uma palavra atrás da outra você acha que venceu uma, chega lá, tem uma outra mais uma complicada. outra. Mas é igual exercício, é legal pegar para poder ir melhorando aí seu vocabulário, tá? Uhum. Tem mais alguma questão que você queira tratar aqui, que Deus falou contigo através desse texto, para a gente ir para o Eu acho final? que só fechando, é o final do comentário mesmo, a questão do resgate que você já citou, né? Uhum, É importante isso, né? Que muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Resgatar de quê? E como a gente já uhum, comentou, né? Resgatar dessa. Cristo vem nos resgatar, né? Da situação, né? Que o pecado, e aí eu aconselho quem ainda não viu, ouviram poucos, né? É escutar desde os primeiros estudos que a gente trata né, bem todas essas questões da queda, depravação e necessidade. Aí quando a gente chega aqui, a gente tem uma ideia um pouco mais clara, né? uhum. Do que Jesus vem nos redimir, do que ele vem nos resgatar. E é dessa situação, né? O comentarista aqui também, bem no finalzinho, ele cita a imagem de redenção, né? Até fala, a imagem de redenção é a de Deus resgatando seu povo do Egito, arrancando da prisão, literalmente o tirando da escravidão. Então é isso, né? Porque a gente já comentou, o homem não é autônomo, não existe autonomia, assim, não existe terceira via na vida espiritual, né? Há quem diga que não existe em campo nenhum, né? Os memes aí, mas a gente sempre vai estar debaixo de algum senhorio, de algum governo. Nós sempre vamos estar servindo a alguém, né? E a palavra de Deus não nos apresenta simplesmente uma outra opção para servir, mas a melhor opção, né? O Senhor que antes a gente é escravo, a gente vive debaixo do império, né? Paulo vai falar isso, que Cristo veio de fato nos tirar do império das trevas e nos transportar para um reino de luz, né? E ele não usa essas palavras à toa, né? Quando a gente vê qualquer filme ou lê qualquer história, né? A diferença entre um império, né? E como opera, né? Um império e como opera um bom reinado, né? Uma terra que é governada por um rei honesto, um bom rei. Então, e é essa mudança, né? É essa redenção. A gente sai de uma situação de servidão dos nossos desejos, dos nossos anseios, de preocupações e de ter que levar a vida com o nosso braço, dependendo da nossa força, dependendo daquilo que a gente faz, né? E, e para isso, né, nossa humanidade, nossas paixões vão exigindo todo tipo de sacrifício. Então a gente sai desse império, né, e é sem merecer, né? Como o povo de Israel estava lá, foi lá, aconteceu a história lá, foi uma tribo para lá, né, para o Egito e virou um povo. E aí, por conta de um golpe de Estado lá, muda o faraó depois de tantos anos, 400 anos, aquele povo que era um povo próspero, que desfrutava né, da prosperidade, passa então a ser oprimido pelo desejo de um faraó, né, pelo desejo de um senhor mau. E o pecado é esse senhor, né, que impõe sobre nós o trabalho. E aí, bom, já tratamos sobre isso. Mas Jesus vem nos apresentar
essa redenção, né? Ao vir no mundo, ele assalta o império das trevas para nos levar para o reino dele. E aí, estando no reino dele, né, que é justiça, paz e alegria, a gente pode desfrutar de uma nova vida onde nossos desejos, né, onde o senhorio de Cristo põe os nossos desejos embaixo da vontade dele, e aí a gente pode viver uma vida não de escravidão, mas de serviço, de gratidão, né? Então, o que é servir, né? Como agradecer essa redenção, né? É dar uma resposta de gratidão. Então, não é mais por medo de chicotada, né? Mas é por plena gratidão e reconhecimento da graça que a gente não merecia. Eu acho que é só mais um pouquinho sobre esse resgate aí, né? Como o próprio comentário vai falar, né? Os selos davam valor, né? Estabeleciam valor ao objeto, né? Então, o sangue de Cristo é esse selo, né? Que trouxe para nós que já estávamos totalmente sem valor nenhum, né? Por conta do pecado, nos colocou aí como as próprias palavras de Paulo, né? Trouxe tesouro para o vaso de barro. Encheu essa de corrupção, né? Esse corpo corruptível, ele, através do Espírito Santo, ele enche de glória e divide essa glória, essa possibilidade de glorificação com a gente. Então, vale a pena se entregar, né, a esse resgate e reconhecer isso na nossa vida. Boa, muito bom. É isso aí. Ângela chegou agora no final, Deus abençoe. Ela fala isso, é chato, né? Mas a Ângela, muita gente passou por essa live. Obrigado pela presença, né? A Ângela chegou aí também. Vai ficar salvo e depois vai lá para o YouTube. Quem é o Redentor? Engraçado que vai continuar esse assunto, né? Na próxima sexta a gente vai continuar nesse assunto sobre o Redentor. E aí vai falando sobre a sua também humanidade. Legal demais. Então, Agora, a partir de agora, entra com mais profundidade sobre esse aspecto, né, da redenção. Sim. Quem é Cristo, sua obra e tudo mais. Bem legal. A gente falou bastante da condição humana caída e agora a gente vai falar da condição humana sendo resgatada. Então agora vai dar para respirar, irmãos. Estamos saindo aí do poço fundo, aquele poço muito escuro, já que a gente já consegue avistar assim terras mais tranquilas, né? Estamos subindo. Beleza? Jacob, obrigado. Mais uma manhã. Deus abençoe. Um abraço aí para a família. Manda notícias aí da irmã Maria, hein, cara? Pode deixar. Se tiver novidade, a gente manda sim. Fechou. Deus abençoe. Um bom dia para vocês. Paz. Bom dia para todos. Paz.